Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente fala sobre cultura organizacional, comunicação, recursos humanos, liderança, né? Temas sempre conectados ao mundo corporativo. Mais do que um bate-papo, é um grande laboratório onde eu tenho a oportunidade de trazer convidados para a gente conversar sobre esses temas, pensar, fazer reflexões, olhar o hoje, olhar o futuro. Hoje eu vou conversar com a minha amiga Lindaura, mas antes disso eu queria deixar 2 recados para você. Primeiro, se você curte nosso material, se você acompanha esse nosso material, que você possa curtir, escrever, fazer comentários, compartilhar com seus colegas de trabalho, repassar para outras pessoas. Para a gente sempre é especial, né, essa abordagem e aprimorar cada vez mais este canal. E segundo, eu queria destacar nosso parceiro desse projeto, que é a Progic. A Progic é uma empresa que trabalha na melhoria da comunicação interna com seus colaboradores, oferecendo a TV corporativa e o aplicativo de celular, recentemente lançado. Hoje eles atendem mais de 650 empresas no Brasil e no mundo, né, como a Michelin, Balduco, Renault. Então eu queria que você pudesse assistir aqui um vídeo da Progic. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic, pela parceria, muito bom. E hoje temos aqui minha amiga, minha colega Lindaura Prado. Olá, Lindaura, tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem? E você? Muito bem, que prazer recebê-la. A gente já conversou em outros momentos. Hoje você está no Espírito Santo, né? Que legal, é isso? Tô aqui no Espírito Santo hoje, em uma das unidades aqui da Roca, aqui no Espírito Santo hoje. Que bacana. Uma agenda aí especial aqui no estado do Espírito Santo. Ô, Lindaura, eu sempre comento, né, que para começar essa conversa, em vez de ficar falando aquela coisa que você começou na faculdade, no colégio, foi trabalhar na empresa, trabalhou na Perdigão, trabalhou na Peugeot Citroën, a minha pergunta é, hoje você tem você tem 2 filhos, né, uma menina e um menino, já estão grandinhos hoje, né, eu acompanho bastante vocês, né, já estão, daqui a pouco, quase adolescentes, já estão adolescentes, né, enfim. Já tem um adolescente em casa e um pré-adolescente. Quando eles te perguntam, mamãe, o que você fez hoje? O que você está entregando para o mundo? O que o seu trabalho interfere nas pessoas? O que você fala para eles, ou que você sempre falou, enfim? O que você entrega para o mundo hoje, Lindaura? Bom, teve uma vez que eles tiveram um trabalho na escola e o Otávio chegou em casa e pediu para mim Não, foi a Estela isso. Ela chegou em casa e pediu para mim o que ela precisava responder na escola, o que eu fazia. E aí eu disse para ela assim, Estela, eu trabalho diariamente para fazer as pessoas felizes. E ela voltou e falou para a professora que eu trabalhava para fazer as pessoas felizes. E aí a professora, em uma oportunidade que a gente teve de estar juntos, a professora me pediu qual era, que ela tinha ficado muito curiosa em saber qual era a minha profissão. Então, isso já passou, a Estela nessa época era muito pequena, tinha aí 4, 5 anos, hoje já é uma adolescente de 14 anos. E hoje eu, claro, tenho reflexões aí em relação a isso, sigo trabalhando para entregar um mundo melhor para as pessoas que estão no meu entorno, acho que esse é o grande desafio, seja pela
universidade que eu optei por fazer, que é de psicologia, seja pela escolha de vir trabalhar dentro das empresas e poder tocar a vida de pessoas diariamente. Mas eu acho que o grande legado realmente é poder tocar a vida das pessoas para que os meus filhos, quando eles entrem no mercado de trabalho, eles possam encontrar empresas melhores para trabalhar do que talvez os meus avós, os meus pais encontraram quando eles estavam dentro do mundo corporativo. Então, acredito que hoje eu mudaria um pouco a minha resposta para a Estela e colocaria aqui o meu grande desafio é poder trabalhar diariamente para que eles possam encontrar empresas melhores quando eles estiverem aqui dentro dessas empresas. Então, acho que é a minha grande missão diária, e não só a minha, mas de muitos profissionais de recursos humanos que estão diariamente trabalhando dentro das empresas. Muito bem. Eu me lembro até uma vez que você comentou de uma fala da Estela, né, quando ela falava que ela achava que tinha poucas mulheres na fábrica, né, na diretoria, não foi alguma coisa assim? Quer dizer, além de tudo isso, ela tinha uma preocupação, né, quer dizer... Foi sim. Então, teve um episódio que ela estava comigo, né? Que ela estava próximo de mim, nesse período aí de home office, eu estava trabalhando em alguns dados estatísticos para o tema de diversidade e inclusão. E aí ela se aproximou de mim e disse assim, nossa, mas só tem isso de mulheres nessa empresa? Aí eu falei, sim, mas a gente vem fazendo trabalhos. Ela veio assim, eu não gostaria de trabalhar em uma empresa que fizesse isso com as mulheres. Então, essa consciência que já vem desde a tenra idade nessas novas gerações, isso é algo fantástico, que provavelmente as lutas que eles vão ter que lutar, espero, sejam diferentes das lutas que nós lutamos atualmente. É verdade. E aí, Lindora, eu sempre trago assim, para a gente ter um norte na nossa conversa, para a gente poder ter só uma diretriz, né? Coloquei aqui um tema que são os desafios de um RH conectado com os negócios, com as pessoas. Eu sempre olhei o RH, né? Todo mundo olhou, sempre com aquela crise existencial, né? Tem horas que o RH está muito conectado às pessoas e está distante do negócio, né? Que às vezes fala, um RH muito paternalista, muito maternalista e tal. E às vezes também tem um outro lado também, né? Às vezes um RH que está muito conectado com o negócio, mas distante das pessoas, né? Não sei se você entende assim. Mas eu acho que talvez o grande desafio nosso, enquanto RH, enquanto empresa, é como é que a gente consegue ter essa conexão, tanto olhando para o negócio, obviamente, para o produto, para o serviço, né, para a fábrica, mas olhar para as pessoas também. Então, você entende que esse é o grande desafio do mercado hoje, do RH especialmente, ainda mais você que tem uma posição hoje estratégica, é como é que você conecta o negócio com pessoas? Pessoas que eu digo colaboradores, empregados, enfim, todo mundo? Claro. Bom, esse é o principal desafio de qualquer empresa e especialmente aí, claro, da área de recursos humanos e das lideranças dentro das empresas. Quer dizer, como que a gente conecta negócio com pessoas. E o primeiro ponto, o primeiro passo, o principal que a gente tem que ter é efetivamente ter as pessoas como um dos eixos estratégicos da empresa, um dos eixos estratégicos do negócio. Talvez é um pouco clichê essa frase que eu vou citar agora, mas tudo são pessoas. Então, clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, colaboradores são pessoas, líderes são pessoas, acionistas são pessoas. Então, sempre é sobre pessoas e não dá para conceber um negócio que não tenha pessoas aí como um eixo estratégico. Então, para que a gente possa conectar efetivamente, primeiro que tem que ser parte da estratégia. Não existe estratégia se não existe pessoas. Porque ou você desenha, você pode ser uma empresa que comercializa, produz e vende um produto que vai chegar para alguma pessoa utilizar. Se você é uma empresa de serviços, o seu serviço vai ser usufruído por pessoas. Então, sempre, em diversos momentos aí da jornada, da cadeia, estamos falando de pessoas. Então, para mim, assim, a premissa básica é pessoas têm que estar dentro da estratégia da empresa. Elas não são um eixo à parte, elas são parte da estratégia.
E aí, com isso, claro, você tem que desenvolver e buscar subsídios, ferramentas, caminhos para que você consiga conectar de forma genuína pessoas que estão ali fazendo aquele negócio ou desenvolvendo um produto. Então, talvez a grande fórmula mágica é como eu conecto pessoas que estão atuando em diferentes frentes, com diferentes histórias, de uma forma que, unidas, elas entreguem o que foi definido como estratégia e entreguem valor para outras pessoas, valor para o negócio, valor para a sociedade, valor para os acionistas. Então, é muito esse caminho, conectar pessoas para gerar valor dentro de uma estratégia que já é concebida por pessoas. Eu acho muito interessante a sua fala, porque na hora que você coloca as pessoas, no caso, os colaboradores aqui, pensando como eixo, eu achei interessante o que você falou. Talvez em alguns casos é a partir deles que a gente entende como é que a gente trabalha. Claro que tem as questões dos objetivos da empresa, tem as estratégias da empresa, óbvio, mas a gente olhar para as pessoas, né, e talvez aí começa a olhar a questão do RH, pessoas nos lugares certos, ou pelo menos que tenham atividades que estão mais conectadas com ela, né? Porque assim, tem muita dessa pergunta hoje, né, Lindaura? Quer dizer, como é que a gente tem um olhar mais empático? Como é que as relações empáticas? Eu acho que passa, ou pelo menos começa ouvindo os colaboradores, ou pelo menos dando atenção para eles e tentar, talvez no início, colocar pessoas em lugares, em posições que mais conectam com eles. Talvez seria um começo. Pode ser por aí? Bom, é básico ter que ouvir as pessoas. Isso é uma premissa básica para qualquer estratégia que você vai definir, para um diagnóstico que você vai fazer em relação a recursos humanos ou ao negócio em geral. Sempre você tem que ter uma escuta. E tem que ser uma escuta muito atenta, uma escuta ativa, uma escuta cuidadosa. Então, ter ferramentas que façam essa escuta é primordial. E aí podem ser pesquisas, podem ser canais pré-estabelecidos com um ritual pré-definido, mas que conectem efetivamente a alta direção de uma empresa com as pessoas, com quem efetivamente está fazendo o negócio acontecer nas suas diferentes frentes, seja lá na força de vendas, seja na equipe que está desenvolvendo ou pensando no produto e nas soluções futuras, ou naquela equipe que está efetivamente produzindo o que alguém desenhou, alguém concebeu e um cliente trouxe como demanda. Então, a escuta ela é primordial e ter rituais bem definidos ao longo do ano, ao longo do processo, de em quais momentos a gente vai fazer a escuta, como a gente vai tratar essa escuta. Isso é fundamental para que as pessoas se sintam valorizadas e para que o negócio possa evoluir. Então, comunicação, e aí, Fábio, você já me conhece há algum tempo, você sabe o quanto, para mim, comunicação é um ponto primordial dentro do processo de gestão de recursos humanos, não só de RH, mas na gestão de negócios. Então, temos que nos comunicar, e a escuta, ela é parte da comunicação. Ela é um dos elementos da comunicação. É a fala, o outro é a escuta, o outro é a escrita. Sim. Então, isso tem que caminhar em conjunto. Muito bom, não, está perfeito. Acho que quando a gente fala em comunicação, a escuta, eu diria até que em alguns momentos é muito mais escutar do que falar, né? Muito mais escutar do que escrever, né? Você tem toda a razão. Eu queria fazer aqui um cuidado aqui, assim, quem está nos acompanhando, tem muita gente que está trabalhando em RH, estudando em RH também. E aí quando você traz esses comportamentos do RH, o que você acha hoje, Lindaura, que são competências, habilidades? A gente falou da escuta, mas eu estou falando para o profissional de RH. Então, o profissional de RH tem que ter esse olhar, né? Quer dizer, se eu quero... Porque, de novo, eu quero estar mais conectado com o negócio. Eu quero fazer parte do board da empresa. Eu quero ser business partner, que é o cara que está nos negócios. Tá bom. Como é que a gente olha para esse profissional de RH? Quais são as competências que esse profissional que está começando no mercado agora, ou que eventualmente está no mercado já que quer... Como é que eu me coloco como profissional de RH frente a essa conexão maior com os negócios das empresas?
Bom, o profissional de RH, ele tem que saber se comunicar, isso é fundamental. Ele tem que ter muita empatia, então ele tem que saber ter essa escuta e se colocar no lugar do outro. Então a empatia é uma competência também fundamental para o RH. Agora, eu gostaria de destacar uma competência que eu acho que é fundamental e que ela é primordial para qualquer profissional que queira ter sucesso, independente da profissão que escolher, que é a curiosidade, é se manter curioso. E quando a gente se mantém curioso, a nossa escuta, ela fica mais ativada. E isso é neurociência, então a gente ativa algumas conexões no nosso cérebro, que quando a gente não tem a curiosidade presente, ela fica dispersa. E a gente tende a fugir, a não manter o foco. Agora, quando você segue ali curioso, atento, focado no que a pessoa está te falando, ou no entendimento, né, quando a gente sai da comunicação, que é só comunicação e fala, mas vai também para outro tipo de comunicação, que é quando eu estou fazendo um diagnóstico de uma pesquisa, uma análise de dados, pegando um People Analytics para fazer uma leitura. A curiosidade é algo muito, muito importante. Então, estou vendo ali um desvio de um número, ter aquela curiosidade sempre ativada, de o que eu não estou conseguindo ver aqui, o que está implícito aqui nesse dado, o que está implícito em uma solicitação que eu recebo. Então, curiosidade é uma competência extremamente importante para o profissional de RH que está chegando aí no mercado agora. E acredito que uma outra competência que complementa aí o perfil e que pode ajudar muito quem está chegando é o sair da cadeira, sabe? É você estar presente onde as coisas estão acontecendo. A gente vê tanta coisa quando eu vejo, né, já com uma carreira aí, me aproximando aí dos meus 50 anos, mas quando eu saio lá do meu escritório e vou para o terreno, e vou conversar com as pessoas, e vou para dentro de uma fábrica, vou acompanhar uma área comercial, quando eu faço esse movimento, eu consigo ver coisas e ouvir coisas que dentro do meu lugar protegido e privilegiado, eu não conseguiria nunca tocar, eu não conseguiria ter acesso. Então, resumindo aí, para mim, tem aí 4 competências que são fundamentais, que seriam a comunicação, a empatia, a curiosidade e estar presente onde as coisas estão acontecendo. Ter essa vontade, essa sagacidade de querer estar lá onde efetivamente a empresa acontece, que é dentro da área comercial, que é do contato com o cliente, que é dentro de uma fábrica onde está se produzindo, que é circulando, que é indo ao refeitório da empresa, quando a empresa tem um restaurante interno, observando como que as movimentações estão acontecendo ali naquele ambiente. Então, o profissional de RH, ele precisa estar perto das pessoas. E as pessoas estão onde o negócio está acontecendo. Então, tem que estar lá. Não, fantástico, Lindaura. Eu não sei se você vai lembrar, a gente teve, acho que há 2 anos atrás, juntos, aí em Serra, numa visita, e eu me lembro que, e você sempre pegou nesse sentido, porque a pessoa falava assim, o pessoal da fábrica é o pessoal muito simples, que não lê as coisas. Eu não lembro, não sei se você vai lembrar desse momento, a gente estava indo para o refeitório e tinha uma galera sentada, hora de refeição, né, o pessoal da fábrica, tinha terminado o almoço, provavelmente estava descansando, e devia ter umas, 30 pessoas. As 30 estavam com o celular na mão. Lembra disso? As 30 estavam segurando o celular e vendo e conectada. Então, assim, tá na fábrica, perfeito, seu comentário, tá acompanhando, ver os movimentos. Não estamos nem discutindo o que o cara estava lendo lá no celular. Isso é uma outra questão. Mas as pessoas estavam conectadas, né? Não tem essa questão. E você só consegue ler isso se você está na fábrica, se você está nos postos de trabalho, né? Então, esse é um ponto. Lembra Justamente. Disso? Lembro sim. E esse é um ponto interessante que você está trazendo, porque eu sempre fui muito uma defensora da conectividade, da conexão, sempre. Da inclusão digital, de as pessoas terem acesso ao que a gente tem de mais moderno. E lembro desse episódio
e é justamente um dos impulsionadores que me ajudou a dizer assim, não, o nosso time ele está preparado para a conectividade, ele está preparado para a gente engajar uma jornada digital. Por quê? Porque mesmo o operador lá dentro da fábrica, na posição de início dentro do nosso negócio aqui, ele tem um celular, ele está conectado, ele consegue navegar, talvez a gente não vai conseguir trazer coisas tão complexas para algumas pessoas que são de gerações prévias, mas sem nenhum preconceito. É verdade que a conectividade ela é possível, o mundo é conectado, o digital está aí e as pessoas querem acessar. Então, sempre partir do princípio de que se você for lá, se você investir o seu tempo para explicar, para treinar, para capacitar aquele profissional, ele vai estar aberto ao conhecimento. E depois você vai ter uma parcela da população que recusa, que não quer, e aí ok, é uma escolha. E isso também é escuta, vão ter pessoas que não vão querer, mas nós estarmos cientes de que fizemos o nosso trabalho, de que nós trabalhamos para ter essa inclusão digital que facilita muito a conexão com as pessoas. Então hoje, na empresa onde eu estou atualmente aqui na Roca, nós conseguimos chegar em todas as pessoas. Algumas têm mais dificuldades, buscam mais auxílio dos profissionais de RH, sim, isso acontece, mas a grande maioria, e eu arrisco dizer aí 95% da nossa população, ela consegue acessar, consegue navegar, demonstra curiosidade, consegue aí se atualizar de todos os temas que a gente traz via aplicativos. E o outro ponto, Lindaura, que eu concordo totalmente com você, serve para o RH, mas serve para qualquer área, né? Principalmente para os jovens, é curiosidade. Adorei essa sua fala, porque algumas coisas estão, teoricamente, ficando muito parecidas, né? Com a tecnologia, muitas ferramentas, muitas atividades, até algumas funções do mercado, elas estão ficando muito parelhas agora, né? Então, coisas que a gente fazia no computador hoje, a inteligência artificial está fazendo, enfim, tem uma conversa sobre isso. E acho que uma das coisas importantes para o mercado, para o jovem, para todo mundo, né, qualquer idade, mas para o jovem principalmente, que está olhando o mercado, é curiosidade, seja curioso. Acho que o seu comentário é super oportuno, né? Receber o material, se pergunte, né? Tenta buscar mais informações. O que a gente dizia lá atrás, Lindaura, que é assim, precisa quebrar a parede, né? Mas a gente nem perguntava, porque a gente foi obrigado a quebrar a parede, porque tinha que quebrar a parede. Seja curioso no sentido, por que eu preciso quebrar essa parede, qual é o objetivo dela, né? E aqui não é ser alguém resistente, é para ter entendimento. Eu acho que esse é um ponto importante, eu gosto muito de verdade. E acho que uma das grandes capacidades que a gente vai ter, principalmente dos jovens buscando o mercado de trabalho, é aqueles que são mais curiosos, aqueles que são mais interessados, aqueles que olham as oportunidades que sejam de tecnologia, enfim, o mundo todo aí, e sabem trabalhar melhor isso, né? A curiosidade, e você é psicóloga, né? Sabe disso. Ela talvez seja uma grande mola propulsora de abrir novos caminhos e se mostrar realmente interessado, não é isso? Eu acredito que sim, é um potencializador. Então, a curiosidade ela é um potencializador das possibilidades que vão se abrir na sua frente, principalmente aí quando você está no início de carreira, entrando no mercado de trabalho, quando você se dispõe a experimentar, a observar, a questionar, e não no sentido do questionar só de ser um contestador. Fala aí desse contestador que eu estou vivendo uma adolescência em casa, então você tem esse questionador do contestador, mas evoluir essa competência e não parar naquele. Imagina se nós tivéssemos parado nesse questionamento lá do nosso contestador adolescente, que é aquele revolucionário, sim, que é aquele que quer ter um mundo totalmente diferente. Não é esse. É aquele que quer questionar para poder contribuir, para poder fazer melhor, para poder ter uma entrega diferenciada dentro do mercado de trabalho. Então, essa curiosidade ela é um potencializador, sim, para que as pessoas possam encontrar melhores oportunidades de trabalho e também consigam se qualificar melhor para as oportunidades de trabalho que estão aí. O mercado de trabalho está mudando muito, está evoluindo muito. O mercado de trabalho que nós encontramos hoje não é o mesmo que nós encontrávamos antes da pandemia.
teve uma evolução aí importante nesses últimos 4, 5 anos em termos de mercado de trabalho, e que as empresas elas precisam estar atentas a esse novo mercado de trabalho, porque o perfil que vem aí também é diferente. É um perfil mais questionador, é um perfil que vai te desafiar mais a mudar, a melhorar, a sair do seu status quo. A acomodação, que talvez era algo que era muito presente no universo corporativo, ela tem perdido lugar substancialmente. E os líderes também têm que estar muito preparados para isso. E talvez desconstruir algumas verdades que ainda possam estar presentes, de que a pessoa não é engajada, ela não é comprometida. Não, ela é engajada, ela é comprometida, só que talvez o prazo de validade desse engajamento, desse compromisso, ele seja menor do que era há muitos anos atrás, até porque a gente percorre a passos mais apressados várias frentes que talvez antes eu demorava anos para conseguir percorrer. Agora, com todo o acesso à tecnologia, à informação, a gente percorre em um tempo mais reduzido. Exatamente, perfeito comentário. Talvez ela seja engajada, mas com prazos diferentes e com propósitos diferentes, né? E você tem toda a razão. Lindora, eu queria fazer agora um contraponto. Eu perguntei para você em relação à questão do profissional de RH com as habilidades. E eu posso dizer, e assim, modéstia à parte, você faz um trabalho muito incrível aí, no sentido de influenciar liderança, né? Já tive com você na Roca, sei muito bem disso. Mas eu queria, assim, que se você pudesse me falar para a gente aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, na sua visão, como a RH pode influenciar, engajar a liderança para que ela também tenha um papel efetivo na conexão com os colaboradores? Porque uma coisa é o RH, perfeito, você falou. A outra coisa é os líderes de fábrica, líderes de compras, finanças, engenharia, enfim. Como é que você acha que o RH pode influenciar esses líderes para que eles também sejam agentes de comunicação, para que eles sejam um papel ativo também nessa conexão, que seja até de comunicação com as suas equipes também? Que não seja só um papel do RH, entende? Claro, eu entendo. Bom, primeiro que assim, precisa ser genuíno isso. Então, a gente precisa realmente ter um RH que genuinamente acredita que o líder é quem faz a gestão de pessoas, porque isso mexe muito com a vaidade do próprio RH. Então, muitas vezes, o RH se apropria da gestão de pessoas, esse é o termo mesmo que eu gosto de utilizar. Por quê? Porque ao se apropriar da gestão de pessoas, nós geramos uma utilidade para nós mesmos de RH. E aí a gente tem uma falsa ilusão que isso nos mantém ativos e necessários dentro do mundo corporativo. Mas a nossa real missão dentro de uma empresa é poder fomentar as boas ferramentas para a liderança, porque quem efetivamente faz acontecer a gestão de pessoas no dia a dia são os nossos líderes. Então, quem está lá no dia a dia, onde a coisa está acontecendo, onde a emoção está presente, onde a falta de treinamento está presente, onde uma dificuldade com uma ferramenta, com um sistema está presente, é o líder. Então, tem que ser algo genuíno. A gente tem que efetivamente acreditar que quem faz a gestão de pessoas são os nossos líderes. E que nós, como RH, nós temos que ser fomentadores. Nós temos que entregar para esse líder a ferramenta adequada, o bom canal de comunicação, o bom sistema. A gente tem que ter políticas que realmente atendam às necessidades daquela população. E isso, de novo, passa lá pela escuta, por uma escuta efetivamente genuína e conectada com o negócio. Então, eu acredito que é aí onde o RH efetivamente se aproxima da liderança e consegue construir uma gestão de pessoas melhor e que vai trazer resultados para a empresa, que vai trazer uma performance melhor, que vai trazer um nível de engajamento melhor e maior. Essa efetivamente é a pauta aí do meu trabalho diariamente. E é o que eu trago para o meu time de RH, para o time que está aqui comigo todos os dias, o que eu trago para a organização, o que eu compartilho também com a minha liderança, né, com os meus líderes.
é que tem que ser genuíno essa crença de que quem faz a gestão de pessoas são os nossos líderes. E munir a liderança com todo o ferramental que eles precisam para fazer efetivamente o trabalho deles, que é conduzir as pessoas para o melhor resultado para a empresa. Não, perfeito. Gosto muito dessa palavra genuíno, porque acho que de verdade, quando isso é genuíno, quando isso é verdadeiro, as pessoas acreditam nisso. E outra coisa, eu até postei na semana passada uma matéria no LinkedIn que eu falo um pouco parecido com o que você disse agora. Eu acho que quem tem que subir ao palco não é a comunicação interna, quem tem que subir ao palco é o líder. Quem tem proximidade com as suas equipes são os líderes. O que a comunicação interna tem que fazer, como no caso do RH aqui, é preparar esse palco, né? Deixar que esse palco seja ocupado pelo líder e pelos próprios colaboradores também. E acho que às vezes o que acontece, ou por uma omissão da liderança, ou por uma falta de processo, como você disse, sistema fica confuso. E no caso da comunicação interna, acaba fazendo um papel que não é dela. Porque pela minha experiência, pelo meu conhecimento, entendo que quem tem que engajar e quem tem credibilidade para engajar as equipes são os líderes, como você colocou aqui. O que a gente tem que fazer enquanto RH, enquanto comunicação, é preparar um ambiente propício para isso. Dar ferramentas, criar canais, criar rituais, a gente sempre fala sobre isso, né? Rituais, para que esse líder tenha, sim, o espaço dele de fala com as suas equipes. Eu acho que isso é fundamental. Claro que a comunicação, quanto ao RH, pode pensar em estratégias, pode pensar em ferramentas, pode pensar em programas, né? Mas a relação direta é essa, né? E é legal quando você fala isso, né? Porque o cara do RH precisa entender que aonde ele está na fila do pão aí, né? E não é um desmerecimento jamais, pelo contrário. É só entender qual é o papel da comunicação, qual é o papel do RH, qual é o papel do líder. Entende esse ponto que eu trago? Uhum. E o líder, ele precisa aceitar esse convite. Sim. Que é feito, né? Que a gestão de pessoas é ele quem faz e que o resultado se faz através das pessoas. Então, só que o RH precisa se despir de algumas vaidades. E esse é um desafio cotidiano. Eu tenho trazido muito aqui para a minha equipe um debate ou uma reflexão em relação à utilidade que nós temos. Porque se a gente busca a utilidade, a gente se distancia da evolução dos nossos processos. Porque é óbvio que vou te dar um exemplo, quando eu trago tecnologia, embarco automação para processos de RH, eu elimino o quê? Eu elimino aquele tapinha nas costas, o chocolate que o líder vai trazer para o RH, porque você resolveu o meu problema, o agradecimento que o colaborador vai vir dizer assim, muito obrigada, Lindaura, você resolveu o meu problema. Só que eu tenho que me encontrar nessa organização em um novo formato. A minha utilidade não vai mais ser aquela. A minha utilidade talvez não vai mais estar tão visível para a organização. Por quê? Porque ela vai estar sendo transferida lá para a liderança e quem vai aparecer, quem vai ser o protagonista é o líder. É ele que vai estar lá na frente, lá no palco, fazendo a coisa acontecer efetivamente. Então, tem aí um movimento interessante de que a gente vem construindo e que passa isso, talvez nem só pela cadeira de recursos humanos ou pela atividade, pela função de RH, mas de outras também, que atuam mais como fomentadores, como provedores de soluções para a organização e que não estão tanto aí no palco, né? Nas luzes, com aquele holofote. Então mexe, claro, com algumas vaidades, mas é importante que a gente entenda isso, que a nossa utilidade ela vai sair de um lugar, ela vai ir para outro, nós vamos encontrar outros caminhos de contribuir com a organização, que vai ser muito mais em como nós somos fomentadores de soluções e ajudamos a empresa a encontrar as boas ferramentas para que a estratégia fundamentada em pessoas ela realmente se consolide e vire uma realidade dentro da empresa. Não, fantástico, Lindaura, fantástico, porque eu acho que esse é o grande ponto que você traz, né? É um repensar, inclusive, da própria atividade mesmo, né? Daquilo que eu contribuo, porque se você tem uma característica de estar no protagonismo, talvez tenha que repensar mesmo, né? E aqui não é certo ou errado, são características. Então, eu também concordo totalmente contigo, dar esse palco para o líder. E não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário, é saber trabalhar isso.
Agora, sim, concordo contigo, tem vaidades naturais, supernatural, acontece, tem olhares disso, né? Até porque uma das falas que a gente sempre escuta do pessoal que decide trabalhar em RH, você já escutou isso várias vezes, não, porque eu adoro pessoas, né? Eu gosto de lidar com pessoas, eu sou apaixonado por pessoas e por isso que eu escolhi RH, mas não necessariamente você vai lidar com pessoas diretamente, né? Não necessariamente você vai lidar com um grupo de pessoas, você pode lidar com os líderes, por exemplo. Então, é interessante, aí você tira, Justamente. entre aspas, esse espaço que ele achou que ia fazer, né? Que ele ia ser o cara. E você deu um bom exemplo, e é verdade mesmo, né? Quantas coisas a gente vai para a fábrica, ganha um tapinha nas costas, e resolve um problema, e vai criando conexões, e no final da história, talvez não exatamente essa conexão, né? Ou tem que mudar essa conexão. É um bom pensar aí. É um bom trabalho fazer um pouco de terapia, né, para lidar com isso, né? Talvez, em alguns casos, sim, seja necessário uma terapia para poder trabalhar isso. Mas acho que mais do que terapia até, que aí é um tema mais que fica aí na minha área de formação, que é a psicologia. Mas eu acho que é realmente um repensar e um reconstruir o que é a função de RH. E aí, complementando, até pegando um gancho com o que você traz, o que acontece? A gente vem, né, talvez muitos profissionais de RH venham com esse discurso de que eu estou em RH e eu gosto de pessoas. Claro, é genuíno, você tem que realmente, pessoas têm que estar no centro do seu objetivo, mas o que você também tem que saber é que você tem que gostar muito de números para estar à frente de uma gestão de recursos humanos. Porque a gente tem que ter aí uma das grandes ferramentas que eu utilizo no dia a dia e que grandes líderes de recursos humanos utilizam, é justamente People Analytics, que é análise de dados com um olhar extremamente cuidadoso e curioso. Então, analisar números, saber fazer um bom diagnóstico, saber fazer o cruzamento entre diferentes frentes. Então, eu estou com um turnover alto, eu tenho um absenteísmo, como que isso conversa com a remuneração, como que isso conversa com a pesquisa de clima, como que isso conversa com a presença ou a falta de feedback que está acontecendo naquela área, como que isso conversa com o nível de satisfação que eu tive no treinamento, como conversa lá com o número de acidentes que está acontecendo em uma determinada área. Então, pessoas, sim, é o grande centro de tudo isso, mas o grande objeto nosso de trabalho no dia a dia são números. Então, que é o que vai aí realmente nos mover para um lugar diferente. Então, nós trabalhamos com análise de números o dia todo. Então, é um equívoco acreditar que quando você vai para RH, você não vai ter contato com números. Você vai ter contato com números de uma forma muito intensa, muito presente diariamente, com números nos trazendo dados e dados nos trazendo, nos puxando para planos de ação, para planejamentos, e que é o que vai efetivamente conectar o resultado da empresa com as pessoas e assegurar a performance que a gente precisa estimular dentro de uma equipe, dentro de um negócio. Então, pessoas mais números, sempre, gente. Não existe só pessoas no RH, existe pessoas mais números. Igual resultados. Aquela história assim, vou fazer RH porque eu não gosto de números, não é exatamente uma boa escolha, não é uma opção tão inteligente nesse aspecto. Você, com certeza, não, então, repensa. Repensa, talvez não seja no RH, se você vai fazer RH porque você não gosta de números, tem que repensar exatamente, isso. Exatamente. Lindaulo, eu tenho um quadro do livro que eu lancei, que você conhece bem, inclusive seu nome está citado aqui no meu livro, muito obrigado por todo o suporte nesses anos todos. Então tem um livro que eu lancei que chama Reflexões, Provocações e Dicas sobre essa tal comunicação interna. Eu queria ler aqui um capítulo rapidinho, que eu acho que tem muito a ver com essa conversa de agora, inclusive nem foi combinado, mas olha que interessante. O objetivo do comunicador não é melhorar a área de comunicação interna, e sim melhorar a comunicação, a imagem e a credibilidade dos líderes e da empresa com os colaboradores.
Para quem trabalha ou quer trabalhar com comunicação interna, é vital entender que a efetividade da área não está exatamente relacionada na melhoria da própria área, mas sim no aperfeiçoamento das ações para apoiar a comunicação dos líderes e da empresa com os colaboradores. Pode parecer redundante, mas é diferente. Muitas vezes as áreas de comunicação trabalham para si e por si mesmas. Trabalham somente para promoverem ou prover ideias e campanhas para os colaboradores, ao invés de trabalhar para apoiar os líderes. Isso faz diferença para as empresas, isso faz diferença para os líderes, isso faz diferença para o trabalho dos comunicadores. Aqui vai uma dica nossa, né? Semelhante ao item anterior, apresente ideias, projetos que melhorem a comunicação dos líderes com as equipes. E sobre isso nosso trabalho. É dar palco aos líderes. Isso envolve o interesse genuíno deles. E olha que interessante, né? Nossa fala com o que estava falando agora. Parecido com o RH, o grande desafio do comunicador é dar palco para os líderes. E não é melhorar a área de RH ou de comunicação, é melhorar a relação dos líderes e, consequentemente, a sua relação com a empresa. Mas, obviamente, precisa se despir aqui de algumas vaidades. Mas você entende que até a gente nem combinou, mas é um texto que é muito parecido com isso. Né? A partir do momento que eu olho, eu tenho um outro olhar no meu trabalho, que é um trabalho onde o meu reconhecimento não está teoricamente no colaborador, mas é enquanto eu estou apoiando esses líderes para que eles melhorem as comunicações com suas equipes. Você concorda? Justamente. Então, é isso, é exatamente o que você cita aí no seu livro, é como a gente se despe das nossas vaidades para poder entregar o que efetivamente é necessário, o que a empresa, o que os líderes precisam, e dar palco para quem efetivamente faz a gestão de pessoas no dia a dia, que são os líderes e que estão com sede, eu sinto isso, os líderes estão cada vez mais com vontade de fazer essa gestão de pessoas acontecer. Isso tem que ser genuíno, e é nessa genuidade em trazer isso que eu acho que está o papel fundamental do RH. Quer dizer, como eu desperto esse interesse no líder, de ele se tornar um líder cada vez melhor e de se tornar um líder que é agregador, que é acolhedor e que consegue efetivamente buscar o melhor de cada uma das pessoas que está dentro das suas equipes e transformar isso em resultado efetivo, em performance para a organização, que paralelo traz também retorno para a própria pessoa, porque vai estimular aí o crescimento e o desenvolvimento desse profissional, levando ele para lugares provavelmente melhores e maiores do que ele está nesse momento. Então, é um líder desenvolvedor. E o RH tem que aprender que, assim, talvez a gente, o nosso papel nesse palco todo é trabalhar na coxia e não lá atuando efetivamente em cima do palco. Não, é perfeito. Eu acho que a sua analogia é perfeita. E aí, Lindaura, até para a gente está chegando aqui no final, mas tem uma questão importante assim. Às vezes também o RH é difícil, não é tão tangível alguns resultados. Você trouxe aqui algumas questões importantes, que é o próprio líder talvez mais interessado. Que tipo de ação prática a gente pode, junto com o líder, para que ele entenda de uma maneira mais mensurável? Por exemplo, fazer uma pesquisa de clima é uma forma de você medir isso. Você consegue verificar aonde pode melhorar. A própria premiação que vocês ganharam um tempo atrás, de empresa melhor para ser trabalhada, das grandes empresas, elas são, digamos assim, produtos tangíveis de um clima organizacional. É um pouco isso, né, também, né? Às vezes a gente também precisa trazer coisas mais fáceis, porque às vezes também tem um pouco disso, né? Às vezes o líder não consegue tangibilizar isso. Então, clima organizacional, pesquisa de clima, premiações, eventualmente questões de avaliação de desempenho, enfim. Quais ferramentas que a gente consegue tangibilizar também quando esse líder está de verdade a fim de trabalhar a gestão com as equipes dele, para ele poder sentir que está melhorando essa credibilidade da equipe, a credibilidade dele com a equipe? Bom, a ferramenta fundamental é People Analytics. Então, para mim, é básico. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer sempre quando vai propor um indicador, quando vai propor um tema, um planejamento, algo para a liderança, é fazer o questionamento ainda dentro de casa, no RH,
É mensurável? Se é mensurável, ok, vamos lá, vamos investigar, vamos entender o que isso pode aportar para o negócio, aportar para a liderança. Se é algo que eu não posso medir, não vou investir minha energia, não vou investir meu tempo, porque não vai agregar valor ao negócio. Então, a gente tem sim que ter atividades simplesmente de lazer, de integração, isso é importante, de descompressão dentro do ambiente de trabalho, mas isso não é o que vai fazer a diferença no momento da gestão, no momento da entrega de performance, da conexão com as pessoas. Então, ter um People Analytics muito bem estabelecido, e aí, claro, ele vai mudar de empresa para empresa. Aqui, né, se eu dou o exemplo da empresa onde eu trabalho atualmente, aqui na Roca, nós temos um People Analytics, um dashboard que nos guia e que é compartilhado com a liderança, onde a gente tem alguns indicadores que são indicadores básicos. Clima organizacional está aí presente, então a gente tem pesquisa de clima, a gente tem pulsos que acontecem ao longo do ano, nós temos também os indicadores que são já aí sempre presentes, como turnover, absenteísmo, efetividade de contratação, número de demissões, o que mais? Treinamento, nível de satisfação com treinamento, ações de desenvolvimento, número de custos, né? Então, quanto me custa uma massa salarial, quanto custa um benefício, quanto ele me traz de retorno efetivamente, como que eu posso ir complementando o meu pacote de benefícios para que ele possa aumentar o meu engajamento, para que ele possa me trazer resultados melhores com as pessoas, para que possa provocar um engajamento maior lá na pesquisa de clima, uma satisfação melhor em relação ao ambiente onde as pessoas trabalham. Então, ter uma base estruturada e que seja adaptada à empresa onde você atua é fundamental. Não vai ser uma receita pronta, porque talvez o que funcione para a empresa onde eu estou hoje não funcionaria para a empresa anterior e não vai, talvez, funcionar para a empresa que está aqui do meu lado, para a empresa que está na minha frente. Mas você tem que entender, e isso parte de um bom diagnóstico, que pode ser a partir de uma pesquisa de clima, uma pesquisa com liderança, para investigar alguns eixos e, de repente, até um benchmark. Vai olhar o que o mercado está fazendo, vai olhar o que outras empresas que são referência em um tema que é importante para vocês estão fazendo. Estrutura esse seu dashboard, esse seu People Analytics e começa a criar a rotina de analisar dados. Isso é fundamental. E até porque isso vai te ajudar a mensurar os resultados. Se você está efetivamente as ações e o dinheiro que você está investindo para algumas ações voltadas para as pessoas, efetivamente estão trazendo o resultado que se espera para o negócio. Se estão reduzindo aquela insatisfação naquele item que você estava trabalhando. Então, ter um People Analytics bem estruturado, rodando, funcionando, com consistência, com rotina, olhar de forma intencional o que o mercado está fazendo, fazer benchmark, é fundamental para que você possa ter uma gestão de pessoas efetiva e alinhada ao negócio e engajar, com certeza, aí a liderança, porque líderes gostam de números, gostam de dados. E você só vai ter o patrocínio também, o investimento só vai chegar para o RH e para a gestão de pessoas se efetivamente a gente for capaz de mensurar aonde a gente está aplicando aquele recurso da empresa. Então tem que ter o retorno, a gente tem que ser capaz de poder mostrar que aquilo efetivamente está se traduzindo em resultado efetivo para o negócio. Não, perfeito. É o famoso ROI, é o retorno aí sobre o investimento. Então, isso tem que fazer parte da rotina de RH. Não, perfeito. Se você de RH estava na dúvida de como é que você pode mensurar resultados, essa é uma aula que a Lidara deu. É impressionante, porque se traz todos os indicadores, mas eu não consigo medir, o meu líder não... Está aqui, ó. Essa é uma pergunta que sempre se faz, como é que eu meço a capacidade, a entrega do RH? Perfeito, aqui tem vários indicadores, né? Acho que só essa resposta aqui vale uma aulinha para você gravar aqui e aprender a olhar, né? De novo, são números, a Lindora já falou sobre isso, são números, né? Não é só uma questão de gostar de pessoas, mas é estudar isso. E aqui tem várias coisas.
Importante, como ela falou, alinhado ao seu negócio, à cultura da sua empresa, né? Enfim, é importante. Mas aqui é isso. E não é só líderes, né? A gente gosta de números no sentido de que números respondem as coisas, né? Dão clareza, dão norte, dão um caminho para a gente seguir. Então, isso é muito legal. Lindalva, se deixar, eu fico aqui uns 3 dias com você, mas eu sei que você também tem seus compromissos, né? Ainda mais você vai voltar para São Paulo. Queria te agradecer de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de sempre. Muito obrigado pela essa parceria que a gente tem já há bastante tempo. Obrigado pela sua fala. Só tenho que te agradecer, viu? Gratidão pelo convite, Fábio. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com você, ter a oportunidade de compartilhar. Estamos aí muito próximos no mesmo universo, trabalhando com pessoas. É isso aí. Então, um prazer, muita gratidão pelo convite. Espero ter contribuído com as pessoas aí que estão ouvindo esse podcast ou assistindo, que eu possa ter contribuído de alguma forma, e estou à disposição também, se alguém quiser me contactar, me conectar. Sempre um prazer poder contribuir e tornar aí a nossa área de recursos humanos, de comunicação interna, de poder movê-la para o coração das empresas, que elas possam cada vez mais estar conectadas com a estratégia, porque pessoas, não existe estratégia se a gente não falar de pessoas, porque elas são parte fundamental de qualquer negócio. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um episódio do nosso podcast. E continue sempre acompanhando aqui no YouTube, no Spotify, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, a gente traz o capítulo. E hoje foi com a Lindalva, e a semana que vem tem mais. Um grande abraço.